A graça e a paz, meus queridos, palavra de vida aí chegando para você nesse momento. Vamos lá. Palavra de vida de hoje está em 2 Reis 6:17, que nos diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que palavra tremenda. Neste contexto aqui do capítulo 6, você vai ler e vai perceber que Israel está sendo cercado pelo exército da Síria. Mas antes de haver o confronto, a guerra, o rei da Síria, ele planejava juntamente com seus generais de guerra, e ele planejava na sua câmara de dormir o que iria fazer com Israel no outro dia. E naquele momento ali, Deus revelava para o profeta Eliseu os detalhes do que eles iam fazer, e o profeta Eliseu procurava o rei de Israel e dizia: olha, não passe por esse caminho, não faça isso, porque eles vão armar ciladas. E todas as ciladas, todas as estratégias de guerra da Síria eram frustradas. E o rei da Síria, chamando os seus soldados, chamando o seu exército, falou: olha, tem alguém aqui no meio de vocês que está delatando, que está entregando, né? Que está sendo como um espião aqui. E um dos soldados disse: não, nós não estamos fazendo isso. É porque no meio de Israel, no povo de Israel, tem um homem, um profeta de Deus, e a ele, o Deus de Israel, revela tudo que você fala na sua câmara de dormir, tudo que você planeja. Aleluia, porque Deus conhece todas as coisas, né? E ele frustra os planos do inimigo, glória a Deus. E naquele momento, então, o rei da Síria disse: olha, então vocês vão o exército agora, procure esse profeta Eliseu e o prendam e tragam ele. E aquele exército saiu em direção a Dotã, onde havia a casa que Eliseu estava com seu moço, ali nas montanhas. Então, quando eles foram chegando, eles foram cercando a casa de Eliseu, e o moço de Eliseu, então, ao levantar, eu costumo dizer que ele chega na janela e olha, e ele grita: ai meu pai, porque quando um homem era um homem de Deus, um homem espiritual, um mestre, eles chamavam de pai, né? Um pai espiritual. E aquele moço disse: ai meu pai, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Aqui está cercado de exército da Síria. E Eliseu, aquele grande homem de Deus, levanta e olha, como eu digo, pela mesma janela, né? A mesma janela que uma pessoa olha, uma pessoa que às vezes não tem uma visão espiritual aberta, ela vê o problema. Mas quem tem uma visão espiritual aberta, ele vai ter outra visão, vai ter uma outra noção. A nossa palavra de vida de hoje é abrindo os olhos espirituais. E ali ele vai então e olha na mesma janela, e ele olha para cima. Ele não olha para a terra, ele não olha para o problema, ele olha para cima. E Eliseu vê os carros de fogo, as carruagens de fogo, os anjos de Deus, o exército celestial, todo ali, né? Já pronto para guerrear, já pronto para abençoar, já pronto para livrar. Glória a Deus. E o Senhor, ele está dizendo para nós hoje, para nós estarmos com nossos olhos espirituais abertos. E naquele momento Eliseu disse: ó Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja o que eu estou vendo. E aquele moço, então, teve os olhos abertos espiritualmente falando, e ele começou a ver, aleluia, os carros de fogo, as carruagens de fogo, ver o exército celestial que estava ali e que daria a vitória. E Eliseu, então, ele sai e fala com aquele exército da Síria e pede a Deus, então, para que fere aqueles soldados da Síria de cegueira. Interessante que ele pede para abrir os olhos do moço e pede a Deus para ferir de cegueira aquele exército inimigo. E Deus assim o atende. E ele chega diante daquele exército inimigo e diz: o que vocês estão procurando? Ou quem vocês estão procurando? Ele diz: nós estamos procurando aquele profeta que Deus revela tudo para ele que nós vamos fazer. E ele falou: venham comigo, que eu vou mostrar para vocês. E ele conduz aquele exército até o centro de Israel, até o centro de Samaria.
E o exército de Israel agora cerca os inimigos da Síria. Olha como Deus muda o cenário, a estratégia e a situação. Nós temos um Deus poderoso, Deus de Israel, que muda o cenário, que muda a situação. Nós precisamos ter olhos abertos quanto a isso. Devemos pedir ao Senhor, abre os meus olhos espirituais. Devemos pedir ao Senhor que abra os olhos espirituais dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos e parentela, para que eles vejam o que nós temos visto, a mão do Senhor. Há muitas pessoas que dizem para mim, pastora, Deus não age mais. Antigamente Deus curava, antigamente Deus libertava, antigamente Deus salvava. Não, querido, hoje ainda Deus faz. Deus continua operando, Deus continua fazendo. Ontem mesmo eu recebi um testemunho de uma irmã que eu mandei uma palavra de vida para lá e ela, ouvindo a palavra de vida, falou, eu vou mandar para um parente meu que está afastado. E ela mandou aquela mensagem. E a pessoa ouvindo a palavra, e passou uns dias, ela voltou para Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? O Senhor tem feito, irmão. O Senhor ainda opera. O Senhor ainda manifesta a glória dele. O Senhor ainda faz. Aleluia. Então, nós podemos ver Deus agindo a cada momento, né? A cada segundo. Louvado seja Deus. Ontem mesmo eu fui pregar num determinado local, e a irmã estava me contando que o próprio médico estava com 2 exames na mão. Um exame constando um câncer e o outro exame dizendo que não havia mais. E disse para ela, como é que vocês falam? Aí ela falou assim, ele falou, você é evangélica? Ela falou, sou. Ele falou assim, vocês falam que crê o quê? Aí ela falou assim, no milagre de Deus? Ele falou assim, é. Aí ele falou assim, então, minha filha, você pode sair daqui agradecendo a Deus, porque o câncer que havia em você não tem mais, amém? Olha que bênção, glória a Deus por isso. Então vamos pedir ao Senhor, abre meus olhos espirituais, Senhor. Então Eliseu leva aquele povo da Síria, aquele exército cego, para dentro de Samaria, e o exército de Israel cerca aquele povo todo. E ali, agora ele vai dizer aqui, no versículo 20, no versículo 20 de 2 Reis 6, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que eles estavam no meio de Samaria. E agora Eliseu não permite que aqueles inimigos continuem cegos. Ele diz, Senhor, abre os olhos dos inimigos agora para verem. E quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados pelo exército de Israel. E eles acharam, agora nós vamos morrer. E o exército de Israel disse para Eliseu, feri-los-ei, meu pai, versículo 21. Nós vamos feri-los agora? Deixa a gente matá-los. E ele falou, não, vocês não vão matá-los. Vocês vão ferir, vocês vão matar quem as suas espadas capturar. Porque esses aqui, quem capturou foi Deus. Então, se o Senhor não matou, nós não vamos matar. E pelo contrário, coloca para eles pão, coloca para eles água. E ele ofereceu banquete aos seus inimigos, como diz o Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E ali ele preparou o banquete, deu pão, deu água. E aqueles inimigos, então, foram embora, despediram, comeram, beberam e despediram aquele povo. E eles voltaram. E diz aqui no versículo 23, não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. O amor de Deus sobre eles, o livramento de Deus sobre eles, a maneira de Eliseu tratá-los foi tão forte, foi o amor e misericórdia de Deus tão grande que constrangeu, o amor constrangeu aqueles sírios, e diz a Bíblia que nunca mais eles voltaram a atacar com tropas a Israel. Olha que palavra tremenda. E assim, eu fiz uma pergunta, o que faz com que os nossos olhos espirituais fechem? E o Senhor falava ao meu coração, é o sono espiritual, que nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar do sono espiritual. O que nos leva a perder a visão espiritual é o sono espiritual. E Efésios 5,14 diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqueles que não creem em Cristo, irmãos,
Aqueles que não tiveram experiência com Deus estão dormindo um sono espiritual, estão mortos espiritualmente. E nós que somos servos de Deus precisamos pedir: Senhor, me acorda desse sono espiritual. Me levanta para que eu venha viver e reagir e cumprir minha missão na terra. Né? Há almas que estão morrendo do nosso lado sem salvação, irmãos. Há pessoas que nem se importam com isso. Nós precisamos acordar. O apóstolo Paulo está advertindo aqui aos cristãos que eles devem deixar a indiferença. O que é sono espiritual? Indiferença, apatia, e despertar desse sono espiritual, levantar dentre os mortos, mortos que são mortos para as coisas do espírito. Eles levantam para trabalhar, eles levantam para ir no médico, eles levantam para ir no mercado, mas se falar que, olha, hoje tem culto, tem oração, hoje tem a igreja, hoje tem movimento de Deus no monte, eu não vou, eu tô cansado, eu tô cansado. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não tô aguentando. Eu não vou orar porque eu não aguento. Ele se levanta para tudo, menos para as coisas espirituais. Mortos espirituais. Isso não é fácil. Nós gostamos de permanecer acomodados, parados, sem reação, sem motivação, sem tomar atitude. Mas a palavra diz: se você despertar do sono espiritual, Cristo te iluminará. Cristo te esclarecerá. O que significa isso? Ele vai derramar sobre você a luz da verdade divina. A mesma luz que o sol envia pela manhã. Essa semana aqui na minha cidade foi uma semana de muita chuva, mas hoje o sol iluminou o nosso dia. Assim também, querido, se você acordar, né, que Deus venha despertar você e todos os seus, todos que estão à sua volta, né, do sono espiritual, que você acorde para as coisas espirituais. Nós só vemos a luz do sol quando acordamos, quando despertamos e nos levantamos. E como é que nós vamos então despertar do sono espiritual? Se você ler Efésios 5 todinho, vai dizer: andai de forma prudente, versículo 15. Aproveite as oportunidades, remina o tempo, porque os dias são maus, versículo 16 de Efésios 5. Busque a vontade de Deus, versículo 17. Encha-se do Espírito Santo, versículo 18. Fale palavras de gratidão e de glorificação a Deus, não de murmuração, versículo 19 e 20. E sujeite-se a Deus, servindo ao próximo, em temor a Deus, é o versículo 21. Então o Senhor está chamando a mim e a você a abandonar, né, o sono espiritual e despertar, que os nossos olhos se abram para o mundo espiritual. Eu te digo que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo material, o mundo carnal, aquilo que é palpável, né? Deus é real, Deus é real. O inimigo também existe e tem andado ao derredor procurando a quem tragar. Se o Senhor te libertou, você aceitou Jesus, permaneça acordado para as coisas espirituais. Deu cansaço, deu sono, fala: não, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou levantar um pouco mais cedo do meu horário de trabalho, no meu horário de almoço eu vou tirar um tempinho para Deus. Eu preciso acordar para as realidades espirituais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nos acorde, Senhor, acorda o teu filho, a tua filha para as coisas espirituais. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver. E que os inimigos que têm se levantado contra esta mulher de Deus, esse homem de Deus, esse jovem, essa família, eles venham bater em retirada. Ó Deus, que eles não nos enxerguem. Abre os nossos olhos espirituais. Ó Deus querido, e feche os olhos do inimigo para nossas vidas, pelo sangue de Cristo. E que nós tenhamos, Pai, estratégia do Senhor para vencer as batalhas. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graça e paz. Deus abençoe.